Nesse terceiro bloco, nós voltaremos a tratar um assunto que nós tratamos na semana passada, que é a questão da ficha limpa. E conosco o Dr. Maurício, nosso amigo, conhecido como advogado de Teresópolis. Doutor Maurício, é um prazer que o senhor esteja aqui com a gente. O prazer é sempre meu, é sempre a satisfação eu ter a oportunidade de debater com vocês, debater com a sociedade de Teresópolis sobre temas tão relevantes como este do ficha limpa. Uma questão que está acontecendo hoje, doutor Maurício, é que várias cidades vários municípios e estados estão trabalhando a questão da ficha limpa. Eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa sobre o que vai mudar em relação a essa ficha limpa do passado e essa ficha limpa que está acontecendo hoje e que está sendo tratada no estado. O que a gente tem que esclarecer, né, o que é chamado de ficha limpa é a criação de impeditivos legais para que pessoas com determinados tipos de condenações ou determinados tipos de condutas passadas não possam desempenhar cargos públicos. Aquilo que deveria ser uma regra, que deveria ser uma iniciativa própria, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, de impedir que pessoas que não tenham uma conduta compatível com a probidade, compatível com a moralidade, não fossem nomeadas para o desempenho de determinados cargos, passa a ser um impeditivo legal. Ou seja, algumas Assembleias Legislativas, exemplo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com um projeto de lei que o deputado Salomão apresenta, é uma proposta de emenda constitucional, a Assembleia Legislativa de Minas e o município do Rio de Janeiro, eles passam a legislar, a editar leis aos quais os governantes são obrigados a seguir, não podendo nomear essas pessoas que têm determinadas condenações, que têm determinadas já provas na vida de uma conduta incompatível com a dignidade, com a responsabilidade, com a moralidade que um cargo público exige. Ou seja, deputado, desses 6 estados, né, são 22 cidades brasileiras e 6 estados, e mais o Distrito Federal. O Rio de Janeiro entra nessa luta também em relação à ficha limpa. Como o senhor pode colocar em relação a essa questão sobre a normatização dessa lei? Quais as dificuldades para que ela se possa hoje estar sendo atuante nas próximas eleições? Pois é, Léo, acho que é importante a gente também explicar para os nossos telespectadores o seguinte, né? A sociedade se mobilizou através de muitos movimentos, inicialmente capitaneados pela Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros e depois também com outras entidades, e assegurou a aprovação no Congresso de uma lei que impede esse cidadão, como relatou o doutor Maurício, de ser candidato a deputado, a prefeito, a vereador, a presidente, enfim. Então isso está consagrado já na lei. No entanto, o que se observa é que é provável que alguns desses camaradas, chamados ficha suja, não podendo se candidatar, né, faça um entendimento político, muitas vezes de aquelas tratativas de bastidores, e ele consiga um cargo importante, secretário, ministro, enfim, presidente de empresa. O que esses estados que você relatou e nós aqui no Rio de Janeiro estamos fazendo é criar uma legislação para impedir também que o executivo receba o ficha suja. Isso é muito importante. E no caso da Assembleia do Rio de Janeiro, nós temos lá uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, que dá um conceito dentro da Constituição Estadual, né, e o nosso projeto de lei que detalha, que vai ao detalhe de como se aplica esse normativo, né? Então, a boa notícia é que a PEC já foi votada nesta semana, na sua primeira votação, terá uma segunda votação. Assim que terminar essa votação, entra o nosso projeto de lei 902 de 2011. O fato é que, com isso, nós amarramos, não é, praticamente de todos os lados, a possibilidade da presença do ficha suja no serviço público. E aí tem um ganho maravilhoso, que é a valorização do servidor público de qualidade, a valorização do bom gestor público, né? Então, esse é um caminho importante que a sociedade está tomando. E aí eu entro uma pergunta para você, doutor Maurício. Como a gente tem esses caras que já são julgados em primeiro, em segundo, às vezes já está mais do que condenado,
e eles conseguem ainda assim se propagar na política. Isso é uma questão social que a gente vê todo dia acontecendo. Será que com essa ficha limpa a gente vai ter a certeza que isso vai ser impedido de acontecer? Bom, nós temos dois aspectos diferentes, né? Nós temos um aspecto social e um aspecto jurídico. Primeiro, eu entendo que a população que tem que avaliar quem deve ser eleito ou não, né? Eu acho que o filtro, a população tem que fazer esse filtro. Mesmo que aquela pessoa consiga transpor as barreiras legais de impedimento para a sua candidatura, a população tem que fazer o filtro dela. A legislação existe para, naqueles casos em que são descritos, impedir que aquela pessoa que já comprovadamente lesou de alguma forma a estrutura pública, ou comprovadamente já teve uma conduta incompatível com aquele cargo que ele almeja, né, ele não possa se candidatar. Agora, a lei é uma lei antiga, a lei de 1990, né, a lei complementar 64 de 90. Ela foi detalhada, ela foi ampliada, porque, como disse o deputado Salomão, a população viu que aquela lei não era suficiente para que impedisse, que havia brechas na lei que não atendia aquelas pessoas que, apesar de condenadas, apesar de novamente condenadas em primeiro grau, condenadas em segundo grau, ainda existia a possibilidade, existiam brechas que elas poderiam se candidatar. Havia falhas na lei, como por exemplo, se eu fosse condenado na eleição de 2010, eu só teria uma sanção de 3 anos. Então, ou seja, eu fui candidato ao cargo de prefeito, condenado ali por abuso do poder político, abuso do poder econômico naquela eleição. A minha sanção só era de 3 anos, então a contar da eleição. Na próxima eleição eu poderia concorrer normalmente. Hoje, com a mudança na legislação, uma mudança importante, essa sanção aumentou para 8 anos, a contar do fim do mandato para o qual eu concorri. Então, ou seja, uma pessoa que for condenada em 2012, que concorreu por um mandato de prefeito, ele vai ser condenado a 8 anos a partir do fim do mandato que eu concorri. Ou seja, a partir de 2016, mais 8 anos. Então, até 2024. Então, isso é um avanço, porque antes, da forma como era uma situação inócua. Ou seja, antes as pessoas, em 3 anos, poderiam ser, agora são... Mas será que essa questão desse tempo ainda não é curto? Também essa questão desse tempo, será que essa pessoa não... Porque quando a gente faz um concurso público, eu acho que o deputado, eu acho que entra o senhor nessa questão. A gente faz concurso público, se pede lá essa questão da ficha, da agenda, da pessoa, se o pessoal está condenado, se foi condenado em alguma coisa, e aquilo aí passa, se eu não me engano, para a vida toda. Será que 16 anos, né, ou 8 anos, não seria pouco ainda? Não, Léo, olha, nós precisamos dizer aqui o seguinte, uma condenação, né, o doutor Maurício tecnicamente pode dizer até melhor isso. Perpétuo. Exatamente. E ela é legalmente ela é uma, vamos dizer, é uma justificativa para o Estado, aquela condenação, né, em razão do crime, do tamanho, não é, da proporção daquele crime. Então isso é estipulado o prazo e não pode uma pessoa também, não é, mesmo nós que defendemos o ficha limpa, também não pode excluir, banir uma pessoa da sociedade. Todo o crime, você vê, vamos pensar naquela história tradicional do camarada que vai lá para uma penitenciária. Ele passa um tempo de vida lá e quando ele sai, não é? Quando ele sai, aquele crime que ele cometeu não pode mais ser usado em nenhum momento contra ele. Não é isso, doutor Maurício? A questão da pena, ela tem 3 funções, né? Ela tem um caráter retributivo para quem cometeu uma coisa errada, ele vai pagar pela coisa errada. Ele tem um caráter preventivo para impedir que aquelas outras pessoas sejam desestimuladas a delinquir. E ela tem, ou pelo menos deveria ter, um caráter ressocializatório, né? A pessoa tinha que ter a possibilidade de ser reinserido na sociedade. É a mesma coisa, eu não posso, de repente a pessoa cometeu um equívoco, mas ela tem a chance de retomar a vida dela, né? Então ela vai cumprir esse prazo, que eu acho que é um prazo razoável, né? 8 anos é um prazo razoável. Lembrando que a partir do término do mandato para o qual ela concorreu. E ela tem a possibilidade de voltar. A Constituição veda expressamente pena de caráter perpétuo. Agora, o que nós temos que deixar claro é que na questão do ficha limpa, não são somente as condenações criminais. Há casos administrativos, em, por exemplo, uma pessoa que tem as contas rejeitadas, né, um administrador público que tem as contas rejeitadas,
né, pelo órgão fiscalizador competente, seja o TCU, seja o TCE, ele também fica impedido de concorrer. O caso, por exemplo, de um prefeito municipal, nas cidades onde existe isso, o prefeito municipal que é condenado, que é cassado pela Câmara, ele perde também o direito político dele por 8 anos, a partir do fim do mandato, pelo qual o remanescente do mandato, mais 8 anos. Então, isso também, ele fica impedido de concorrer do ponto de vista eletivo e fica também impedido de exercer, por essa lei nova que o deputado Salomão apresenta, fica impedido de exercer os cargos de livre nomeação e livre exoneração descritos na lei, né? Por presidente de empresa, empresa pública. Inclusive, o magistrado, nós vamos até o judiciário também, no nosso projeto, o magistrado que teve aposentadoria compulsória, né? Que é a pena máxima que o CNJ aplica, né? Que é a pena máxima, se ele tiver essa situação, ele também fica impedido de ocupar cargos públicos de primeiro e segundo escalão, né, que são cargos mais significativos. Doutor Maurício, para Teresópolis, então, as consequências serão muito grandes em relação a essa ficha limpa, correto? Não, sobre Teresópolis, deixa eu pedir uma coisa para você aqui, Maurício. Vamos tratar isso no próximo bloco, pois o nosso tempo está esgotando. Fique um pouquinho com a gente, rapidinho já voltamos. Terei como vamos, já volta.